Ana, pra mim, Ana foi uma mulher retada. Porque Ana viveu num tempo em que era uma honra ter filhos, né? E Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. E o seu marido, Eucana, ele tinha duas mulheres. Além dela, ele tinha Penina. E Penina gerava muitos filhos. E Ana, ela tinha um desejo muito grande de ter filho. Então, no início da história de Ana, quando a gente começa a ler, eu percebo que Ana precisava muito ter um filho para mostrar à Penina que ela também era capaz de gerar, para mostrar à sociedade que ela era capaz de gerar, né? Porém, eu tenho uma visão inicial de que Ana era uma pessoa que precisava de um prêmio e que o filho dela seria um prêmio naquele momento e não uma responsabilidade, não um presente de Deus. Pelo menos a visão inicial que eu tenho de Ana no texto. E aí começa a dizer a história que Ana, ela vivia amargurada, Ana vivia desesperada por isso. Como de costume, eles subiam para ofertar, para adorar a Deus, e Elcana, ele sempre dava uma porção maior para Ana. E Ana, mesmo assim, era aquela mulher que, ao meu ver, ela reclamava muito dessa questão de não ter filho. E Elcana um dia disse pra ela: eu não valho pra você mais do que 10 filhos. E eu fico pensando, pra um cara dizer isso pra uma mulher, porque ele fazia por merecer, né? Então Ana tinha um marido que valia por 10 filhos e ela não retrucou, ela concordou com aquilo ali, ela se calou diante daquilo ali. Então tudo indica que ele era um ótimo marido, mas ainda assim ela queria esse filho. Só que naquele mesmo período, né, era o período de Juízes, estava acontecendo uma questão bem assim drástica, que é a questão do que estava acontecendo na casa do sacerdote Eli, né? Na casa do Senhor, no local de adoração. Ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e esses homens faziam coisas que não eram legais aos olhos do Senhor, né? E eles eram sacerdotes, mas eles não estavam agindo de acordo com a vontade de Deus. E bem nesse período, Ana deseja ter um filho. Então ela sobe para adorar, para orar ao Senhor. E tem um momento que Ana, ela desesperadamente, ela começa a pedir a Deus um filho. E Eli, o sacerdote, quando ele olha para Ana, ele enxerga uma mulher embriagada, bêbada, porque a Bíblia diz que ela balbuciava, o som nem saía da sua boca, e ela parecia uma mulher embriagada. E ele fala: uma hora dessa, você tá bêbada desse jeito? E ela disse não, que ela estava amargurada. Porém, essa mesma mulher que parecia uma mulher melancólica, né? Uma mulher que se fazia de coitada por essa questão aos meus olhos, essa mulher depois demonstra uma força inigualável, porque ela faz uma oração a Deus nesse momento, e ela ora, e ela faz com um contrato, com um acordo com Deus. E ela diz assim: Senhor, se o Senhor me der um filho, e ele for do sexo masculino, se ele for um homem, se ele for um menino, um varão, eu vou devolver ao Senhor, eu vou enviar para a tua obra. E quando ela faz essa oração, eu vejo assim como se fosse um contrato com Deus, né? O Senhor precisava de um profeta, o Senhor precisava de um juiz, o Senhor precisava de um sacerdote, precisava de um homem fiel, íntegro, para viver naquele tempo, para fazer aquilo que Deus tinha ordenado na casa do Senhor, e naquele momento estava em falta. E Ana precisava de um filho. Então, é como se fosse um contrato. Deus precisava daquilo que Ana precisava. E aí, quando a vontade de Ana ficou de acordo com a vontade de Deus, o Senhor, a Bíblia diz que o Senhor se lembrou de Ana e Ana gerou um filho, ela engravidou. Então ela não engravidou apenas de um filho, ela engravidou de um propósito. Mas o que me chama a atenção nessa história de Ana é que ela teve um menino, ela amamentou o menino e depois ela levou o menino para a casa de Eli, para o lugar de adoração, né? Para ficar aos cuidados de Eli e aprender a servir ao Senhor com Eli. Gente, e eu fico pensando assim, pensa aí, você tem um filho que veio a muito custo, e aí você entrega aos cuidados de um homem que tinha outras filhas que não tinham dado certo.
que fazia as coisas que não eram legais. Quem realmente confiaria? Quem é essa mulher que confiaria tanto a entregar o seu filho na mão de um sacerdote, né? Como Eli, que não teve sucesso dentro da sua casa. Porém, Ana foi uma mulher que confiou em Deus. Ela não confiou apenas em Eli, ela confiou que Deus, através de Eli, iria cuidar do seu filho. Que Deus, através de Eli, ia fazer muito mais. Ela não quebrou o contrato, porque ela teve um menino, ela poderia quebrar o contrato e dizer, agora eu não preciso fazer mais nada. Deus já me deu mesmo. Será que foi por conta daquela oração? Não, eu acho que já era o momento mesmo de gerar. Mas não, ela disse, é menino. E não tinha ultrassom naquela época, então ela só descobriu o sexo quando nasceu. E aí ela teve pouco tempo entre o nascimento, né, ao tempo de levar na casa de devolver a Eli para ensinar o seu filho. E eu vejo Ana assim como uma mulher que não foi a protagonista da história. Ela foi a coadjuvante. Porque ontem eu estava falando sobre Esther e Esther não. Ela foi tão protagonista que o nome do livro é Esther na Bíblia. Mas o nome do livro que conta a história de Ana, essa história de Ana, é Samuel. Porque Samuel, o menino, é quem foi o último juiz, né? E Samuel foi o homem que ungiu a Davi quando Davi ainda era pastor de ovelhas, aquele que Davi, né, que foi um que veio antes de Jesus. Jesus veio da raiz de Davi. Então, Samuel, ele teve vários papéis importantes na história, na nossa história, né, como povo de Deus. E Ana foi a mulher que gerou esse Samuel. Ela entregou a Samuel. O que para mim é mais forte na história de Ana é que Ana, por um momento, ela se assemelhou a Deus Pai. Aquele que pegou o seu único filho, como diz a palavra, o seu unigênito, e entregou por amor a nós. Aquele que morreu por amor a nós, né? Que foi Jesus. Jesus, ele, quando a humanidade não tinha jeito, quando não tinha opção, porque ninguém conseguia cumprir a lei, ninguém conseguia fazer aquilo que era devido, Deus Pai enviou Jesus para morrer por amor a nós. Ele entregou, ele doou o seu filho para uma obra. E Ana fez isso. Ela pegou o seu único filho, o seu primogênito, né? Que depois a história de Ana continua, mas ela pegou o seu único filho naquele momento, o seu filho precioso. E ela entregou para o reino. Ela entregou para fazer a obra de Deus, porque naquele tempo estava em falta. A palavra diz que houve um momento que Samuel ouve a voz de Deus, né? E aí ele vai, pergunta Eli, é você que está me chamando? E ele diz assim, não, meu filho, volta para dormir que não sou eu. E naquele tempo, houve um tempo de silêncio em que Deus parou de falar com os homens, né? Então, depois desse tempo de silêncio, esse silêncio é quebrado a partir do momento que Deus começa a falar com quem? Com Samuel. Deus teve que trazer Samuel ao mundo para um propósito. Assim como Jesus veio, né, ao mundo para um propósito, Samuel também veio para um propósito. Não estou igualando de jeito nenhum Samuel a Jesus. Lógico que não, né? Jesus é Deus, né? Deus é trino e Jesus é o Deus Filho. Mas Samuel, ele é uma tipologia, ao meu ver. É uma forma, né? O que Ana fez foi uma forma de dizer, Deus, eu quero parecer com o Senhor, meu Pai. E eu quero fazer a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer para essa terra. Houve um momento que ela pediu filho. Ela orava por isso. Ela queria muito ter um filho. Mas houve um momento que ela disse, eu quero fazer a tua vontade. Porque eu não quero um filho para mim. Eu quero um filho para ti. Para a tua obra, para uma obra maior. Samuel crescia e Ana acompanhava de ouvir falar e não de ficar com ele nos braços o tempo todo. E eu acho que isso é muito difícil para quem é mãe de primeira viagem. Piorou para uma mulher que antes era estéril e não podia dar à luz, que não podia ter filho. Deve ser muito difícil. Primeiro que hoje em dia, né, deve ser muito difícil uma pessoa receber um diagnóstico desse de esterilidade. Naquela época não tinha ainda esse diagnóstico da medicina e tal. Então, a gente nem imagina
como era, né? O tempo passava e Ana não gerava. E o pior, naquele tempo, naquele lugar, na cultura, né? Os homens tinham mais de uma mulher e Eucana, o seu marido, tinha Penina, que gerava muitos filhos. E a Bíblia diz que Penina pirraçava Ana. Meu Deus! Deveria ser muito difícil para Ana. Porém, Ana, ela teve uma capacidade, assim, de fazer algo inusitado. Por quê? Antes, parecia aos meus olhos que Ana era uma coitadinha. Mas depois, parece que Ana virou um leão. Ela virou grande, né? Porque ela teve coragem. Ela continuou, né? Durante um tempo sem filho, como estava antes, ela continuou depois sem filho, porque o seu filho não ficava. Ela continuava vendo os filhos de Penina, vivendo com os filhos de Penina com Penina. E Samuel não vivia com ela. Mas Ana viveu ligada com Deus. Então houve um momento de transição na vida de Ana, onde ela teve um encontro com Deus. E depois desse encontro com Deus, eu passo a ver que aquela Ana que aparentemente era melancólica e foi até confundida com bêbada pelo estado que ela estava orando, né? Ela era uma mulher talvez até ingrata pelo marido que tinha por um momento. Daqui a pouco ela se transformou. Com o nascimento de Samuel, renasceu uma nova Ana. E ela se transformou numa mulher poderosa. Agora, tão poderosa que não foi assim destacada. Porque quem foi destacado foi o seu filho. O seu filho que foi o protagonista da época, né? Aos meus olhos. E ela mesmo naquela posição de coadjuvante, ela entendeu que Deus tinha um propósito para a vida dela, né? E Deus tem um propósito para a vida de todas nós. Não sei de que forma, na minha vida, na sua vida, mas ele tem um propósito, né? Ele nos chama para algo. E até as dificuldades, no caso de Ana era a dificuldade de gerar, até as dificuldades elas cooperam para um propósito, né? Porque se ela tivesse filho com facilidade, igual a Penina, talvez ela ia criar aquele filho como mais uma pessoa, como mais um ali, né? Mas não, ela tinha uma dificuldade. Então quando Deus deu, ela entendeu que não era mais um, era um especial. Né? Eu vejo assim que os filhos da mulher ou do homem que tem que passa por esse processo de esterilidade na Bíblia, quando gera, é para um propósito muito maior do que aqueles que não passaram por esse processo. Quando a gente vai vendo as histórias de outras mulheres, né? De Isabel, de Rebeca e de tantas outras, de Raquel, e a gente vai vendo esses filhos, né? Como protagonistas das histórias. E com propósitos especiais. E Samuel não foi diferente. Samuel foi profeta, ele foi o último juiz da época foi Samuel. Samuel tem 2 livros, né? 1 Samuel, 2 Samuel. Tem muitas histórias dentro dos livros de Samuel na Bíblia. É um livro riquíssimo, Samuel. Mas quem gerou Samuel foi essa mulher. Então, para gerar um homem assim, né? Teve que ter uma mulher bem forte por trás disso. Só que a força de Ana era uma força invisível, porque ela acompanhava o seu filho à distância. Meu Deus, eu acho que ser mãe EAD deve ser muito difícil, né? Mãe EAD. Deve ser muito difícil. Deve ser muito difícil, mas é possível, né? E eu admiro muito a Ana por isso, né? Por essa semelhança dela com Deus, né? Por essa dedicação, essa coragem, essa ousadia, né? De acreditar que Deus ia cuidar do seu filho quando ela não podia cuidar com suas próprias mãos, não porque foi tomado, porque foi levado cativo, nada disso, mas por opção, porque ela quis dar, como Deus Pai fez. E se ele quis dar o seu filho, ele poderia não dar, mas ele deu por amor a nós. Essa é a minha visão sobre Ana.